Não sei dizer exatamente quando a dor se tornou insuportável. Talvez tenha sido naquela festa, quando alguém fez uma piada aparentemente inofensiva. Fernando, Bianca é incrível. Nunca se apaixonou por ela depois de tanto tempo. Foi um comentário dito com leveza, acompanhado de risos e brindes, daqueles que as pessoas fazem sem pensar. Mas Fernando nem sequer hesitou. Não diga besteira. Bianca e eu somos apenas amigos. Naquele instante, algo dentro de mim se despedaçou. Não era a primeira vez que ouvia isso, mas foi a primeira vez que senti como se estivesse sendo sufocada por aquelas palavras. 3 anos. 3 anos de beijos roubados na privacidade, de mensagens apagadas, de encontros escondidos. 3 anos de ser apenas uma amiga. Quis rir. Quis fingir que não me importava. Mas, antes que pudesse me conter, murmurei. Sim, apenas amigos. O ambiente ficou carregado. Não sei se alguém percebeu minha voz falhar, mas um dos rapazes tentou aliviar o clima. Bem, isso é uma ótima notícia. Um amigo meu tem uma grande queda por Bianca. Quer que eu passe o número dele? Não sei se foi meu orgulho ferido ou um desejo desesperado de me sentir valorizada, mas antes que pudesse pensar, respondi. Passe sim. O rosto de Fernando mudou. Não foi raiva, não foi surpresa. Foi outra coisa. Algo entre desconforto e irritação. Ele se aproximou e colocou um braço sobre meus ombros com sua típica arrogância, como se tivesse algum direito sobre mim. Nem pense nisso, disse ele ao rapaz, com um sorriso forçado. Ela é minha amiga. Muito boa, por sinal. Mantenha seus amigos nojentos longe dela. Afastei seu braço com um movimento seco. Eu estava farta. Na verdade, me passe o número, insisti, pegando o cartão de contato. Acrescentei o número ao meu celular com a maior calma do mundo, embora minha cabeça estivesse fervendo. Quando levantei os olhos, Fernando me encarava com aquele olhar divertido que ele sempre usava para me desestabilizar. Mas, dessa vez, eu não achei graça. Tentei me afastar, mas ele me impediu. Tirou o celular do bolso, como se nada tivesse acontecido, disse. Bianca, sorria para a câmera. O flash iluminou meu rosto. Na tela, lá estávamos nós. Ele, impecável como sempre, com seu sorriso presunçoso. Eu, pálida, com um olhar vazio. E então ele postou a foto. A legenda: Objetivos de amizade. 3 anos de um relacionamento secreto. 3 anos sendo um segredo. E, agora, eu era apenas uma piada no Instagram. O nó na minha garganta ficou insuportável. Me desculpei e fui ao banheiro. Olhei no espelho e vi alguém que não reconhecia. Peguei o celular e abri a publicação. Meu coração batia forte quando digitei o único comentário que fazia sentido. Objetivos de amizade. Depois, saí da festa sem olhar para trás. Fernando me ligou minutos depois. Onde você está? Perguntou, como se nada tivesse acontecido. Não estou me sentindo bem, respondi. Descansa, ele disse, sem insistir. Mas eu não fui para casa. Fui para o apartamento dele. Eu já havia dormido lá várias vezes, mas se alguém entrasse naquela casa, nunca saberia disso. Nenhuma peça de roupa minha ficava espalhada, nenhuma escova de dentes dividia espaço no banheiro, nenhuma xícara de café minha descansava na pia. Minhas coisas estavam escondidas. Fernando chamava isso de manter a vida privada, privada. Se você aceitar isso, podemos ficar juntos, ele havia dito uma vez. E eu aceitei. Durante 3 anos, aceitei. Entrei no apartamento com minha chave e fui direto para o quarto. Mas parei no meio da sala ao ver algo que não deveria estar ali. Um enorme urso de pelúcia rosa. Não era meu. E, com certeza, não era dele. Meu coração acelerou. Me aproximei e toquei a pelúcia macia. Um presente. Um gesto de carinho. Mas não para mim. A postagem de Fernando naquela noite agora fazia sentido. O sorriso dele, sua despreocupação em me expor como amiga, sua certeza de que eu nunca iria embora. Aquele urso pertencia a outra mulher. E, surpreendentemente, eu não senti tanta dor. O que senti foi algo pior, um vazio. Subi até o quarto, peguei minhas coisas e fiquei em silêncio por um momento, olhando meu reflexo no espelho. Minhas mãos tremiam quando tirei o colar que Fernando havia me dado anos atrás. Um colar com um anel. Nunca o usei em público.
Ninguém sabia o que significava. Era hora de deixá-lo para trás. Saí sem olhar para trás. 3 dias depois, meu celular vibrou. Fernando. Ignorei a ligação. Meia hora depois, uma mensagem. Vou guardar o anel por 3 dias. Eu sabia o que isso significava. Sempre que discutíamos, ele sumia. Depois voltava, esperando que tudo estivesse resolvido. E, no final, eu sempre cedia. Mas dessa vez era diferente. Respirei fundo antes de responder. Não se preocupe. Jogue fora. Ele não respondeu. Olhei para a tela do celular por alguns segundos, e com o coração acelerado, apertei um botão. Bloquear contato. E, pela primeira vez em 3 anos, eu estava livre. Estávamos juntos desde a universidade. Eu o segui de Sevilha para Madrid porque acreditava que nosso futuro estava ali, lado a lado. Nunca tinha pensado em desistir antes, mas agora estava exausta. Não sei exatamente em que momento deixei de lutar por nós, mas quando Fernando mandou aquela última mensagem dizendo que guardaria o anel por 3 dias, algo em mim se quebrou definitivamente. Não se preocupe. Jogue fora. Enviei a resposta sem hesitar. Ele não respondeu. Fiquei olhando para a tela do celular, esperando uma reação, algo que indicasse que aquilo o atingira. Mas nada. Suspirei fundo e fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Bloquear contato. Fernando estava em uma festa, cercado por amigos e desconhecidos, o copo de uísque girando entre os dedos. Ele olhava para a tela do celular, esperando minha resposta, esperando que eu, como sempre, cedesse. Quando finalmente tentou me mandar outra mensagem, viu o aviso em vermelho. Bloqueado. Ficou paralisado por um instante. Depois, soltou uma risada amarga. Vamos ver por quanto tempo você consegue manter isso, murmurou para si mesmo, antes de virar a bebida de um só gole. Ouviu alguém mencionando meu nome. Meu amigo está completamente apaixonado por ela. Me ligou ontem, não falava de outra coisa. Fernando bateu o copo na mesa com força. Ela não vai se interessar, respondeu, ríspido. E você como sabe? Ele deslizou o dedo pela tela do celular, olhando minha última mensagem. Bianca já está apaixonada por alguém. Mesmo que aparecesse o próprio Brad Pitt, não faria diferença. Agarrou um cigarro e saiu da festa. Encostado contra uma parede, tragou o fumo com força. Mas nem a nicotina aliviava a irritação que crescia dentro dele. Tentou mais uma vez me enviar uma mensagem. Já joguei fora. O mesmo aviso em vermelho. Fernando soltou uma risada curta e cínica. Isso não acabava ali. Meus dias em Barcelona passaram rápido demais. Depois de tanto tempo, eu finalmente me sentia leve. Andava pelas ruas sem precisar olhar para o celular esperando uma mensagem dele. Ria com minhas amigas sem pensar se Fernando aprovaria ou não. Na véspera do meu voo de volta para Madrid, reencontrei um velho amigo da escola, Mateus. Ele entrou no bar impecável, com um terno escuro que o fazia parecer ainda mais seguro de si. Minhas amigas me cutucaram, rindo, e eu senti o rosto esquentar. Mateus encontrou meu olhar. Bianca, quanto tempo? Tentei parecer natural. Oi, balbuciei, levantando para cumprimentá-lo. Uma das minhas amigas sussurrou no meu ouvido. Eu só postei no Instagram que você estava em Barcelona e ele curtiu na hora. Agora vive no exterior, quase nunca volta. Mas adivinha? Veio só por você. Olhei de soslaio para ele. Parecia concentrado em outra conversa, mas sua postura imponente me fez lembrar o garoto que conheci anos atrás. O tempo só o fez parecer mais confiante. Mas coincidência? Não. Eu não acreditava nisso. A noite passou rápido, regada a risadas, olhares trocados e conversas sobre os anos que se perderam entre nós. No fim, Mateus se ofereceu para me levar ao hotel. Antes que eu pudesse responder, minhas amigas desapareceram. No carro, o silêncio era confortável. Não precisava me esforçar para falar. Ele dirigia com tranquilidade, sem pressa, e por algum motivo aquilo me deu uma estranha sensação de paz. Meu celular vibrou. Uma mensagem de uma amiga de Madrid. Bianca, amanhã vamos sair para beber. Fernando vai apresentar a nova namorada para o grupo. Primeira vez. Meus dedos hesitaram sobre a tela. Provavelmente não estarei de volta a tempo. Divirtam-se. Enviei a mensagem. Minha voz saiu tensa quando li a resposta dela. Anda,
Vem. Fernando insistiu para te convidar. Afinal, você é a melhor amiga dele. Melhor amiga. Olhei pela janela do carro, observando as luzes da cidade se embaçarem contra o vidro. Uma risada vazia escapou dos meus lábios. Só somos amigos, murmurei para mim mesma. Eu deveria ir? Fingir que estava tudo bem? Ver Fernando segurando a mão de outra garota enquanto me apresentava como amiga? Não. Não mais. Atendi a chamada rapidamente. Bianca, você precisa vir. Fernando. Interrompi. Tenho que ir. E desliguei antes que minha amiga pudesse dizer qualquer coisa. As ligações continuaram chegando. Uma após a outra. Eu ignorei todas. Até que, finalmente, o celular ficou em silêncio. O carro parou. Mateus se virou para mim. Chegamos, Bianca. Eu não me mexi. Minha mente estava longe, perdida nos rastros de um passado que ainda tentava me puxar para trás. A chuva fina tornava os reflexos das luzes da cidade ainda mais difusos. Um turbilhão de emoções se misturava dentro de mim. Minha voz saiu num quase sussurro. Mateus. Ele me olhou, atento. Eu poderia dar o próximo passo. Poderia, pela primeira vez, escolher outra coisa. E então, antes que pudesse me arrepender, as palavras simplesmente escaparam. Quer subir? Por um instante, ele não disse nada. Seus olhos escuros encontraram os meus, sérios, analisando minha intenção. Mas ele não questionou. Saiu do carro e abriu a porta para mim. Meu coração disparou. Não de excitação, não de paixão, mas de incerteza. Eu realmente estava fazendo isso? Entramos juntos no elevador. O silêncio entre nós estava carregado, mas não era incômodo. Mateus encostou-se contra a parede de espelhos, observando-me. Sua presença era intensa, forte. Eu evitei olhá-lo diretamente, mas sentia sua proximidade, sua respiração calma. Quando a porta do elevador se abriu, caminhei até meu quarto e destranquei a porta. O som da fechadura se trancando atrás de nós preencheu o ar. Não era desejo. Não era amor. Era necessidade. A necessidade de apagar Fernando de mim. Mateus se aproximou e me beijou. Não foi delicado, mas também não foi agressivo. Foi intenso. Foi cheio de algo não resolvido. Por alguns segundos, me deixei levar. Mas então, veio a sensação. Aquela sensação de que algo estava errado. E um nome me veio à mente. Fernando. Não. Ele não tinha o direito de estar nos meus pensamentos. Mas, mesmo assim, ainda estava. As ligações continuaram. Uma após a outra. O celular vibrava sem parar, como se cada chamada fosse um lembrete insistente de que eu ainda estava presa. Eu ignorei todas. Até que, finalmente, o silêncio tomou conta do carro. A chuva caía fina sobre a cidade, transformando as luzes em borrões distorcidos no vidro da janela. Meu coração parecia anestesiado, como se meu corpo inteiro estivesse em suspensão. Mateus se virou para mim. Chegamos, Bianca. Não me movi. Minha mente estava longe, perdida entre as lembranças que eu tentava enterrar. A voz de Fernando ecoava na minha cabeça. Sua risada, seu toque, suas promessas vazias. Tudo misturado ao som da chuva batendo no vidro. Minha própria voz soou distante quando falei. Mateus. Ele esperou. Seus olhos escuros estavam cravados em mim, atentos, mas sem pressa. E então as palavras simplesmente saíram, sem que eu pudesse contê-las. Quer subir? Por um segundo, ele não respondeu. Seu olhar segurou o meu, intenso, como se buscasse algo além das palavras. Mas ele não questionou. Apenas abriu a porta do carro e saiu. Caminhou até o meu lado, abriu a porta para mim. Meu coração bateu forte. Não por desejo. Não por excitação. Mas por incerteza. O elevador subia lentamente. Mateus encostou-se contra a parede de espelhos, me observando com aquele olhar sempre atento. Evitei encará-lo diretamente, mas sentia sua presença, sua proximidade. O silêncio entre nós era denso, carregado de algo que não sabíamos nomear. Quando a porta se abriu, caminhei até meu quarto e destranquei a porta. O som da fechadura se trancando atrás de nós ecoou pelo ar. E então, por um momento, ficamos ali. O espaço entre nós era mínimo. A atmosfera, elétrica. Não era amor. Não era paixão. Era necessidade.
A necessidade de apagar o passado. A necessidade de esmagar qualquer vestígio de Fernando. Mateus se aproximou e me beijou. Não foi delicado, mas também não foi agressivo. Foi intenso. Foi cheio de algo não resolvido. Me deixei levar por alguns segundos. Mas então veio aquela sensação. Aquela sensação de que algo estava errado. Fernando. Seu nome surgiu na minha mente como um fantasma. Como uma maldição. Não. Ele não tinha o direito de estar aqui. Não depois de tudo. Não depois de me tratar como uma sombra conveniente enquanto vivia sua vida sem se importar com a minha. Mas, mesmo assim, ele ainda estava em algum lugar dentro de mim. E isso me destruiu. Mateus percebeu antes mesmo que eu pudesse dizer qualquer coisa. Ele se afastou um pouco, seus olhos buscando respostas no meu rosto. Você não quer. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Engoli em seco. Eu queria negar. Queria dizer que sim. Mas teria sido mentira. Não é isso. Tentei, sem conseguir terminar a frase. Mateus sorriu. Mas não havia humor no seu sorriso. Bianca, você sempre me teve como segunda opção. As palavras foram um golpe. Balancei a cabeça. Isso não é verdade. Ele riu, mas não havia ironia. Apenas cansaço. Não me rejeitou no colégio porque estava apaixonada por ele? Sua voz era baixa, mas cortante. E agora, depois de tudo que ele te fez, ainda está aqui, paralisada, pensando nele. Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Porque ele estava certo. Eu o odiava por estar certo. E odiava ainda mais a mim mesma por permitir isso. Sabe o que é pior? Mateus continuou. Mesmo assim, eu vim. Mesmo assim, eu quis te ver. Como um idiota. Baixei a cabeça, sentindo um nó no peito. Me desculpa. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Você não precisa pedir desculpa. Não me deve nada. Pegou o paletó que tinha deixado na cama e o vestiu sem pressa. Se um dia quiser algo real, me procure. Mas não me use como um escape. E então ele se foi. Fiquei parada, olhando para a porta fechada, sentindo um buraco se abrir dentro de mim. Deixei meu corpo cair sobre a cama, abraçando o próprio vazio. Mas o pior de tudo era saber que Mateus estava certo. Ainda estava presa a Fernando. E o odiava por isso. Nos dias seguintes, tentei me distrair de todas as maneiras possíveis. Saídas com as amigas, jantares animados, longas caminhadas pelas ruas de Madrid. Qualquer atividade que me afastasse dos pensamentos incansáveis sobre ele. Mas, por mais que tentasse preencher meus momentos com risos e novas experiências, o nome de Fernando voltava a ecoar na minha mente, trazendo consigo uma dor e uma nostalgia que eu não conseguia silenciar. Numa manhã qualquer, enquanto ainda lutava para entorpecer a lembrança dele, meu telefone vibrou de forma inesperada. Não era uma mensagem, mas uma ligação. Meu coração quase parou. Por um breve instante, meu impulso foi ignorar aquela chamada, fingir que a vida seguia normalmente. No entanto, algo dentro de mim me obrigou a atender, e minha voz saiu curta, quase cortante. O que você quer? Do outro lado, Fernando guardou silêncio por alguns longos segundos. Eu já sentia o aperto no peito e a tensão acumulada, como se cada palavra que não fosse dita carregasse um peso insuportável. Finalmente, ele falou de forma contida, e eu, sem vontade de ouvir mais do que o necessário, respondi num tom frio. Você nem vai ouvir o que eu tenho a dizer, Fernando. O que é que você quer? Houve um suspiro do outro lado da linha, carregado de uma mistura de resignação e tristeza. Fechei os olhos com força, como se isso pudesse afastar os sentimentos que insistiam em me invadir. Para que continuar fingindo que éramos apenas amigos, enquanto ele desfilava sua indiferença e presunçava um novo brilho em seus olhos para outra pessoa? Bianca não era assim, e eu não podia mais aceitar ser relegada ao papel de mero segredo. Então me diga, como é? Eu me equivoquei? Ah, que conveniente agora que eu fui embora. Sua voz era quase um sussurro carregado de ironia, e cada palavra me cortava como uma faca. Durante aquele dia, após o almoço, fiquei dividida entre querer dizer não e a necessidade avassaladora de respostas. Uma parte de mim queria seguir em frente, fechar esse capítulo doloroso. Outra, ainda presa em sentimentos não resolvidos, ansiava por explicações. No fim, o desejo por respostas venceu o medo de reviver antigos tormentos. No dia seguinte, decidi encarar o inevitável.
Fui até a cafeteria onde havíamos combinado de nos encontrar. Ao chegar, lá estava ele, sentado como se o tempo não tivesse passado. O mesmo penteado impecável, a mesma expressão séria, aquele olhar que, outrora, fazia meu coração disparar. Mas desta vez, algo havia mudado. O brilho parecia mais contido, e, estranhamente, eu não sentia a mesma aceleração interior. Sentei-me à sua frente, e por alguns instantes, ficamos ali, imersos em um silêncio que falava mais do que qualquer palavra. Ele me olhou por um breve momento, então, desviou o olhar, como se evitasse enfrentar a verdade em seus próprios olhos. Eu, com os braços cruzados, tentei manter a postura firme, embora por dentro tudo estivesse desmoronando. Se você está buscando alguma confirmação, começou ele, soltando uma risada leve, mas sem a alegria que um dia demonstrou. Sempre pensei que teria tempo, que você estaria sempre ali, respondi, com o estômago revirado pela amargura da realidade. Pois você se enganou, afirmou ele, encarando a xícara de café à sua frente com uma resignação que parecia ensaiada. Você está com alguém. Por que importa? Insisti, pressionando meus próprios sentimentos para não transparecer tanta vulnerabilidade. Ele apertou os lábios, como se lutasse contra uma emoção que não queria admitir. Porque eu não gosto da ideia. Ah, agora sim você se importa. Sempre me importou, mesmo que eu não soubesse demonstrar, disse com uma risada amarga, como se cada palavra dissesse o que o silêncio não podia expressar. Você soube muito bem me mostrar que não se importava, completou, passando uma mão pelo rosto já marcado pelo cansaço da própria existência. Senti meu coração apertar ao ouvir a pergunta que nem ousava formular. Ainda me ama? Engoli em seco, incapaz de articular algo que fizesse jus à complexidade dos meus sentimentos. Não sei. A verdade é que, por mais que doa, Fernando ainda faz parte de mim, ele murmurou, num tom que oscilava entre a esperança e a dor. Mas isso não significava, de maneira alguma, que eu quisesse reviver tudo aquilo ou que desejasse vê-lo novamente. Posso consertar isso? Ele perguntou, os olhos fixos nos meus, como se buscasse uma última chance para reparar o irreparável. Não, Fernando, não pode, respondi com firmeza, mesmo que o eco daquela negativa parecesse abalar a estrutura de tudo o que havíamos sido juntos. Aquele encontro na cafeteria, repleto de palavras não ditas e olhares que falavam de um passado impossível de apagar, me fez entender que era hora de seguir em frente. Ainda que a saudade sussurrasse seu nome e os sentimentos não se apagassem de imediato, eu sabia que precisava romper com aquela dependência emocional. Enquanto terminávamos nosso café, um silêncio desconfortável se instalava, repleto de mágoa e de um entendimento tácito. Algumas feridas são tão profundas que jamais se curam completamente, mas podemos aprender a conviver com elas sem permitir que definam o nosso futuro. E, naquele instante, decidi que era hora de deixar o passado onde ele pertencia, para que, enfim, eu pudesse recomeçar e me redescobrir. Mas então, num instante, me lembrei de todos aqueles anos em que fui apenas uma sombra na vida de Fernando. Lembrei-me das vezes em que passei despercebida, relegada ao papel de segredo, enquanto ele se vangloriava de sua própria existência. Levantei-me naquele momento, com a convicção de que eu merecia algo melhor, algo real. Ele ficou ali, me olhando, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como articular aquilo. Pela primeira vez, decidi deixá-lo para trás. A sensação de abandonar esse passado foi ao mesmo tempo libertadora e amarga. Fernando passou anos me tratando como se eu não existisse, escondendo-me, descartando-me sempre que lhe convinha. E agora, de repente, ele queria consertar tudo, como se algumas palavras pudessem apagar cada momento em que me senti invisível ao seu lado. Eu não poderia simplesmente seguir em frente, esquecer tudo e retomar minha vida sem que ele sentisse o peso de seu próprio desprezo. Não. Isso seria fácil demais para ele. Fernando precisava experimentar o que era ser deixado de lado, ser ignorado, ser descartado, como se eu jamais tivesse sido importante. Nos dias que se seguiram, decidi agir com firmeza. Deixei-o pensar que eu realmente tinha seguido em frente. Mantive distância, bloqueei seu número, desapareci de sua vista. Eu precisava que ele sentisse minha ausência. Porém, numa noite qualquer, enquanto tudo parecia se acomodar no silêncio da minha nova rotina, recebi uma mensagem inesperada. Mateus, estou em Madrid. Vamos sair. Ao ler aquelas palavras, um sorriso se formou em meus lábios. Era o momento perfeito. Mateus nunca foi bobo, ele sempre soube que eu não estava pronta para um compromisso sério,
mas também compreendia a minha necessidade de distração. Ele se ofereceu como um refúgio, uma maneira de ocupar a mente, e ao mesmo tempo, provar que eu podia ser mais do que a sombra de Fernando. Claro, passe para me buscar. Respondi sem hesitar. Quando chegamos ao restaurante, pude perceber imediatamente que nossa chegada não passava despercebida. Mateus, com sua presença imponente, sempre elegante e seguro de si, ao meu lado, me fazia parecer ainda mais dominante, quase que a protagonista de uma nova história. Mas, num canto do salão, meus olhos foram abruptamente atraídos para uma figura que eu tentava esquecer: Fernando. Lá estava ele, sentado discretamente, acompanhado por sua famosa nova namorada, aquela que ele usava para apresentar a todos como se fosse a sua solução. Ela ria, apoiada nele, visivelmente encantada. No entanto, por trás de sua expressão, pude notar que seus olhos estavam fixos em mim. A cena, por mais que me provocasse, não me abalou como antes. Tomei o braço de Mateus, e num sussurro quase cúmplice, com uma risada baixa que só ele entendeu, confirmei para mim mesma que aquele era o momento de mostrar que eu tinha me transformado. Não precisava olhar para Fernando para saber que ele estava, por dentro, se consumindo em uma chama amarga de ressentimento. Enquanto me acomodava na mesa, cada detalhe daquele encontro fazia parte de um plano maior. O de me libertar de uma sombra que, por tanto tempo, insistiu em me perseguir. Eu estava decidida a deixar para trás os dias em que Fernando me fazia sentir invisível. Ele, que sempre se orgulhou de me manter na penumbra, precisava agora provar que ser ignorado não era algo que se pudesse consertar com simples palavras ou gestos superficiais. Naquele instante, enquanto o ambiente ao nosso redor fervilhava com conversas e risos, senti uma estranha mistura de satisfação e pesar. Satisfação por finalmente ter me colocado no centro da minha própria vida e pesar por reconhecer que, apesar de tudo, parte de mim ainda guardava cicatrizes profundas. Mas aquelas cicatrizes não me definiam, eram apenas marcas de uma batalha que eu havia vencido. E assim, naquele encontro inesperado, com Mateus ao meu lado e a imagem de Fernando como um lembrete do que eu não queria mais ser, dei o primeiro passo para uma nova etapa. Uma etapa onde eu, finalmente, deixava de ser a sombra de alguém, para me tornar a protagonista da minha própria história. História 2. No jantar de Natal, papai anunciou: "Você é um fardo e não pode mais viver conosco." No dia seguinte, quando comecei a arrumar minhas coisas, disse a eles que deixaria de pagar as contas. Se alguém me dissesse que eu seria expulsa de casa no Natal, eu teria rido e chamado de exagero. Eu era a filha mais velha, a responsável, aquela que segurava as pontas quando as coisas apertavam. Meu nome é Sara, tenho 25 anos, e desde que me formei e consegui um emprego estável, minha vida girava em torno de manter a casa funcionando. Eu trabalhava como analista financeira em um escritório pequeno, mas com um salário suficiente para cobrir todas as contas da casa. Meu pai estava desempregado há anos e parecia ter se acomodado nisso, enquanto minha mãe trabalhava meio período como recepcionista. Minha irmã Camila, de 14 anos, ainda estava na escola, e era a única pessoa dentro daquela casa por quem eu realmente sentia um laço genuíno. Eu nunca reclamei abertamente da situação. No fundo, eu achava que estava fazendo a coisa certa. Afinal, família é família, certo? Mas, à medida que os anos passavam, algo começou a me incomodar. Eu percebia que não havia reciprocidade. Eu pagava as contas de luz, internet, água, até a comida, e nunca ouvia um obrigado. Pelo contrário, meu pai agia como se fosse obrigação minha. Minha mãe evitava o assunto. Camila, embora muito nova, já entendia que havia algo errado. Mas eu ficava. Fiquei por achar que era meu papel. Naquela noite, a ceia de Natal parecia como qualquer outra. Minha mãe havia feito um jantar simples, um peru pequeno, arroz, salada e um purê de batatas. Eu estava sentada na mesa, cortando um pedaço de presunto, enquanto meu pai, do nada, largou o garfo e limpou a garganta. Ele me olhou direto nos olhos e disse, com a maior frieza do mundo: "Você é uma carga e não pode mais viver com a gente." Eu congelei. O silêncio tomou conta da mesa. Camila ficou paralisada com o garfo no ar, a boca entreaberta em choque. Minha mãe soltou um riso nervoso, como se tentasse entender se ele estava brincando. Mas ele não estava. "O quê?" perguntei, achando que tinha ouvido errado. Ele inclinou-se para frente e repetiu com toda a calma do mundo:
Você já ficou tempo demais. Precisa sair. Engoli seco, sentindo o gosto amargo do presunto que antes parecia tão normal. Eu olhei para minha mãe, esperando algum tipo de intervenção. Ela abriu a boca, mas hesitou. Eu vi no rosto dela que não era uma decisão tomada no calor do momento. Eles já haviam conversado sobre isso. Eu só não estava ciente. Meu peito apertou. Eu poderia ter me mudado há tempos, mas fiquei porque eles precisavam de mim. Porque eu achava que era meu dever. Eu pagava por tudo naquela casa. Eu não era uma carga. Eu era o único motivo pelo qual aquela casa ainda tinha luz e água. Camila olhou para nossos pais como se não os reconhecesse. Se podiam me expulsar assim, o que isso significava para ela? O que aconteceria se ela um dia também se tornasse inconveniente? Meu pai se recostou na cadeira, satisfeito. Ele achava que tinha ganhado alguma batalha imaginária. Está bem. Foi tudo o que eu disse. Eu vi o brilho momentâneo de surpresa no rosto dele, como se esperasse uma reação mais dramática. Minha mãe pareceu desconfortável, mas não disse nada. Eu percebi que, no fundo, ela já havia aceitado essa decisão. Talvez estivesse em choque, talvez simplesmente não se importasse tanto quanto eu pensava. Coloquei meu garfo sobre o prato, levantei-me e caminhei até a pia. Lavei meu prato calmamente, sem pressa. Não ia dar a eles a reação que queriam. Camila me olhava fixamente, como se quisesse dizer algo, mas não conseguia. Meu pai tomou um gole da bebida, indiferente. Minha mãe empurrava o purê de batatas no prato, como se nada tivesse acontecido. Camila, no entanto, continuava ali, os olhos marejados, tentando processar tudo. Não fiquei para terminar a ceia. Apenas saí da cozinha e fui direto para o meu quarto. Fechei a porta e encostei as costas nela. Respirei fundo. Não ia discutir. Não ia implorar. Se queriam que eu saísse, eu sairia. Mas o que eles não entendiam era que estavam prestes a perder muito mais do que imaginavam. Comecei a pegar minha mala e a dobrar minhas roupas. Era engraçado. Durante anos eu tinha pensado em como seria me mudar, mas nunca tinha feito planos concretos. Agora, de repente, eu precisava encontrar um lugar para morar em questão de horas. Lá embaixo, eu ainda podia ouvir a conversa. Minha mãe falava baixo e nervosa. Meu pai respondia com firmeza, tentando convencê-la de que estava certo. Ela já é adulta. Podemos nos virar. Ela deveria ter saído faz tempo. Camila bateu na minha porta depois de um tempo. Abri e ela entrou rapidamente, fechando-a atrás de si. O que diabos foi isso? Sussurrou, indignada. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Dei de ombros e continuei arrumando minha mala. Não sei. Mas estou indo embora amanhã. Ela balançou a cabeça, incrédula. Isso é loucura. Você paga tudo. Eles nem conseguem comprar comida sem você. Parei por um momento e olhei para ela. Não é mais problema meu. Ela mordeu o lábio, segurando mais lágrimas. Aonde você vai? Soltei um suspiro. Vou resolver. A verdade era que eu tinha algum dinheiro guardado, mas não havia planejado uma mudança tão repentina. Precisaria encontrar um lugar rápido ou ficar na casa de um amigo por um tempo. Mas eu não estava preocupada comigo. Eu ficaria bem. Eles não. Camila hesitou. Posso ir com você? Meu peito apertou. Eu sabia que ela queria escapar daquela casa tanto quanto eu, mas ela ainda era menor de idade. Eu não podia simplesmente levá-la comigo. Eles nunca permitiriam. Ela abaixou a cabeça e assentiu devagar. Terminamos de arrumar minhas malas em silêncio. Camila ficou sentada na cama, como se não quisesse sair dali. Finalmente, ela suspirou. Eles vão se arrepender. Sorri. Eu sei. Na manhã seguinte, saí antes que eles acordassem. Peguei minhas malas, coloquei tudo no carro e olhei para aquela casa uma última vez. Nenhuma tristeza. Nenhum arrependimento. Apenas alívio. Antes de sair da garagem, abri meu aplicativo bancário e removi meu nome de todas as contas da casa. Luz, internet, água, até o Netflix. Sem mim, tudo seria cortado em um mês. Coloquei o carro em movimento. E nunca mais olhei para trás. Depois de deixar aquela casa que carregava as sombras de memórias sufocantes, dirigi-me para o apartamento da Natália. Ao chegar, senti a intensidade de uma liberdade recém-descoberta se misturar com a inquietação de um novo começo.
O ambiente simples, porém acolhedor, da casa da minha amiga me envolveu imediatamente. O sofá, embora nada confortável, serviu de refúgio enquanto o gato dela, Milo, observava cada um dos meus movimentos com seus olhos curiosos. A colega de quarto de Natália, sempre atenta, perguntava repetidamente se eu pretendia ficar ali para sempre, mas eu apenas sorria, sabendo que aquela era apenas uma passagem rumo a uma vida reescrita. Os primeiros dias foram como um sopro de ar fresco. A sensação de autonomia me fazia acordar com o coração acelerado e com a esperança de recomeçar. Cada manhã trazia consigo uma vitória pessoal, um pequeno triunfo sobre o passado sufocante. Mas a paz logo se transformou em inquietação quando meu telefone começou a tocar sem cessar. No início, eram apenas chamadas ocasionais. Minha mãe com a voz trêmula tentando entender como eu havia partido tão abruptamente, seguida por mensagens carregadas de acusações do meu pai. Logo, as notificações se multiplicaram. Camila, minha irmã, enviava mensagens desesperadas contando que as contas estavam sendo cortadas e que o caos se instalava na antiga casa. Cada toque do celular trazia uma mistura de sentimentos. Por um lado, havia a satisfação agridoce de ver que minha ausência estava causando o estrago que eles jamais previram. Por outro, um punhal de culpa e tristeza me lembrava dos momentos de afeto que ainda restavam, mesmo que envoltos em tensão. A cada mensagem, eu apertava o botão de recusa, tentando afogar a angústia em uma sensação de justiça e liberdade. Essa liberdade, no entanto, era um terreno novo e desafiador. Eu, que por tanto tempo carregara o peso de uma responsabilidade que nunca me pertencia, agora me via diante de um mundo repleto de possibilidades, mas também de incertezas. Conforme os dias se passavam, a euforia inicial começou a dar lugar a longas horas de reflexão. Em meio a conversas no meio da madrugada com Natália, que me incentivava a investir em mim mesma e a buscar um novo lar, comecei a planejar o que, de certo modo, seria um contra-ataque. Cada conta não paga, cada serviço interrompido, era uma pequena vitória que me mostrava que a decisão tomada, embora dolorosa, tinha um sabor de justiça. Eu sabia que a retirada do meu nome das contas não passaria despercebida. Luz, água, internet, todos os serviços essenciais seriam comprometidos, e o caos que se instalava era a prova incontestável de que eu não era mais aquela vítima submissa. O apartamento de Natália se transformou no meu quartel-general. Em meio à rotina improvisada, cada recado recebido, sejam ligações angustiadas da minha mãe ou mensagens carregadas de medo de Camila, servia como combustível para minha determinação. Eu comecei a estudar os meandros burocráticos dos serviços, a me informar sobre os procedimentos de suspensão e os prazos, e a perceber que, de certa forma, aquele novo cenário era um jogo onde eu tinha finalmente as cartas na mão. A justiça, que antes parecia algo distante, agora se mostrava palpável e, por vezes, doce. Nas horas de solidão, deitada no sofá desconfortável, revivia mentalmente cada detalhe daquela noite de Natal, o momento em que ouvi a voz fria do meu pai e vi os olhos assustados de Camila. Aquilo me fazia questionar a lógica da ingratidão e da hipocrisia familiar. Eu não podia mais ser tratada como um simples coadjuvante na história que eles insistiam em escrever. A liberdade que eu havia conquistado era o início de uma jornada onde, finalmente, eu seria a protagonista. E essa nova protagonista tinha planos. Planos de se vingar não com violência, mas com a certeza de que a ausência de minha presença geraria consequências inevitáveis. O poder de decidir o próprio destino era algo que eu jamais tinha experimentado com tanta intensidade. A cada dia, ao ver as notificações de serviços sendo suspensos e ao ouvir os desabafos desesperados de uma família que, por tanto tempo, se aproveitou da minha dedicação, eu sentia que havia acendido uma chama interna. Essa chama não era apenas de vingança, era a certeza de que eu não seria mais explorada, que minha vida pertencia a mim e a mais ninguém. Enquanto o caos se instalava na antiga casa, o ambiente na casa de Natália era uma mistura de recomeço e de planejamento estratégico. Juntas, discutíamos as possibilidades para o futuro. A busca por um novo apartamento, a reconstrução da minha carreira e, principalmente, o fortalecimento do meu espírito. Natália me lembrou de que a verdadeira vingança estava em viver plenamente, em não permitir que a dor do passado determinasse o rumo dos meus próximos passos. Mesmo com o coração dividido entre a saudade e a determinação, a sensação de liberdade me impulsionava a avançar. Cada recusa no telefone, cada olhar frio ao ler uma mensagem, reforçava minha convicção de que eu não era mais a mesma pessoa que se sacrificava em vão. Eu havia quebrado as correntes e agora, mesmo que o futuro fosse incerto,
estava disposta a enfrentar cada desafio com a cabeça erguida. Na quietude das madrugadas, enquanto o mundo adormecia, eu me permitia sonhar com um amanhã onde eu teria o controle total da minha existência. Aquela que havia sido marcada por uma rotina imposta, onde eu carregava o peso das expectativas alheias, agora se transformava em alguém livre para escrever sua própria história. E, nessa nova realidade, a vingança não era um ato de rancor, mas sim o fruto inevitável de recuperar o que me era devido: respeito, autonomia e, acima de tudo, a liberdade de ser quem eu realmente sou. Assim, com cada dia que passava, eu me fortalecia. O passado se desfazia em lembranças dolorosas, e o futuro se desenhava com traços de esperança e determinação. Minha nova vida, mesmo que cheia de incertezas, era minha. E ninguém, jamais, poderia tirar isso de mim. Os dias passaram e, mesmo afastada fisicamente daquela casa que me aprisionava, eu sentia como se o caos lá dentro reverberasse em cada recado que chegava. Enquanto eu buscava reconstruir minha rotina no apartamento temporário com Natália, a angústia se misturava com um sentimento de justiça. A cada notificação, a cada ligação ignorada, eu sentia que o peso que carregara por tantos anos estava finalmente se dissipando. O celular tocava incessantemente, e as mensagens chegavam carregadas de desespero e desordem. Minha mãe, com a voz trêmula e desesperada, falava sobre a falta de luz e água. O serviço de internet havia sido suspenso, e, para piorar, o caos se instalava em cada canto daquela casa onde eu havia deixado parte de mim. Camila enviava mensagens repletas de pânico, descrevendo um ambiente que se transformava em algo irreconhecível. Meu pai, sempre tão seguro de si, agora só conseguia soltar frases desconexas sobre deveras encontrar um jeito de se virar, enquanto sua voz soava cada vez mais distante, como se ele mesmo não acreditasse mais no que dizia. No silêncio do meu quarto, no aconchego temporário do sofá de Natália, eu revivia mentalmente cada detalhe daquela noite de Natal, o momento em que ouvi aquelas palavras gélidas e presenciei o espanto de Camila. Eu não podia evitar. O desmoronar do lar que tanto me aprisionara trazia uma sensação agridoce. Em meio a essa turbulência, surgiu a confirmação de que a ausência de minha presença estava causando consequências inevitáveis. Os serviços essenciais estavam sendo interrompidos, e a casa, que antes pulsava com a dependência de um sistema insustentável, agora se afundava num mar de dificuldades. Enquanto lia uma mensagem especialmente angustiante de Camila, descrevendo a última atualização: mãe em pânico, pai surtando, tudo está caindo aos pedaços, senti uma pontada de algo que se confundia entre alívio e uma tristeza remanescente. Eu sabia que, apesar de ter me libertado, o reflexo da minha partida ainda afetava profundamente aqueles que ficaram. Meu instinto de proteção, cultivado ao longo de anos cuidando de todos, tentava, mesmo que à distância, alcançar Camila e acalmá-la. Mas a resposta que eu encontrava era o silêncio ensurdecedor e o som distante de uma família que se desintegrava. Lá, naquela casa onde eu havia sido a força vital, a falta de organização e a ausência do meu apoio transformaram a convivência em um pesadelo contínuo. Minha mãe, sempre submissa e acostumada a viver com uma rotina mínima de disciplina, não soube lidar com o novo cenário. Cada conta não paga, cada serviço cortado, parecia simbolizar um golpe a mais na estrutura que ela mesma ajudara a construir, mas da qual agora se sentia impotente. Meu pai, por sua vez, passava a maior parte dos dias em um estado de negação, tentando, sem sucesso, arrancar algum controle de uma situação que ele mesmo havia criado. As brigas começaram a se intensificar, e os momentos de silêncio se transformavam em recriminações mudas, cheias de ressentimento. Em meio a essa tempestade, eu me encontrava dividida entre a satisfação de ver que a verdade estava vindo à tona e o pesar por não poder ajudar de imediato. Havia, no entanto, uma firme convicção crescendo dentro de mim. Aquilo não era apenas uma consequência inevitável da minha partida, mas sim um acerto de contas, uma retribuição pelos anos em que fui subestimada e explorada. Cada ligação perdida, cada mensagem ignorada, me lembrava de que eu finalmente estava caminhando para uma vida onde o respeito próprio e a autonomia prevaleciam sobre obrigações sufocantes. Ainda assim, durante as madrugadas silenciosas, quando os pensamentos se tornavam mais intensos e a realidade se impunha com toda a sua crueza, eu me permitia refletir sobre o que realmente estava em jogo. Eu não estava apenas construindo uma nova existência. Eu estava, de forma irrevogável, traçando o caminho para minha própria redenção. A liberdade que eu sentia era o resultado de uma escolha dolorosa, mas necessária. Cada falha na antiga casa, cada serviço interrompido,
era uma evidência de que o sistema que os mantinha unidos por obrigações financeiras e emocionais havia se desintegrado. Enquanto Natália, com sua paciência silenciosa, me ajudava a entender que recomeços nem sempre são fáceis, eu buscava na introspecção a força para seguir adiante. Conversas longas e sinceras se tornaram parte da nova rotina. Falávamos sobre sonhos, sobre o que cada um desejava para o futuro, e sobre como, mesmo em meio ao caos, ainda havia espaço para a esperança. Eu sabia que, para mim, aquele período de reestruturação não seria apenas um intervalo doloroso, mas a construção dos alicerces de uma nova identidade. Uma identidade onde o meu valor não seria medido pela capacidade de suportar as imposições dos outros, mas pela minha própria capacidade de viver e prosperar. Enquanto o caos continuava a se espalhar na antiga casa, eu me sentia mais forte a cada dia. A sensação de liberdade, embora misturada com uma ponta de remorso e nostalgia, era inegável. Eu, que por tanto tempo havia sido a âncora de uma família em desordem, agora me permitia sonhar com um futuro onde minhas escolhas fossem livres, e onde o respeito próprio não dependesse da gratidão ou do reconhecimento alheio. Aquela tempestade que se instalava do outro lado da cidade era, para mim, um lembrete constante de que cada passo rumo à independência vinha com seu preço, mas que, no fim, valia a pena pagar essa conta. Enquanto a instabilidade na antiga casa se intensificava, eu comecei a sentir que aquela reviravolta não seria apenas uma consequência natural, mas uma oportunidade de reaver o controle sobre a minha própria história. Na quietude do meu novo lar temporário, o frio da madrugada e o silêncio de Natália me proporcionavam o ambiente ideal para planejar os próximos passos. Eu sabia que precisava agir para impedir que o sistema abusivo, que por tanto tempo me aprisionara, se perpetuasse. E, ao mesmo tempo, garantir que cada pessoa que se aproveitava de mim pagasse o preço de sua ingratidão. Logo, decidi estudar minuciosamente todos os processos burocráticos que envolviam os serviços essenciais da casa. Passei horas no computador, analisando contratos e prazos para suspensão de contas. O fato de ter removido meu nome dos serviços não era um mero ato impulsivo. Era uma estratégia calculada. Cada notificação de serviço interrompido, cada mensagem de alerta de Camila, servia como um lembrete de que eu havia iniciado um movimento irreversível. Era o começo do fim para aquele sistema que, por tanto tempo, me subjugara. No meio dessa análise, descobri que as dívidas acumuladas e os prazos de pagamento dos serviços eram interligados de forma que qualquer tentativa de regularização demandaria uma ação conjunta. Eu sabia que, se nada fosse feito, os provedores não se preocupavam com a situação enquanto o saldo negativo não atingisse um ponto crítico. Foi aí que a ideia de um contra-ataque mais efetivo se formou. Em vez de simplesmente assistir ao colapso do lar onde eu havia deixado minha marca, decidi me tornar a protagonista de uma mudança que faria com que todos sentissem o peso da minha ausência. Com o auxílio de tutoriais e de conversas longas com Natália, comecei a ligar para as companhias de serviços e notificar a mudança no status da casa. Minha voz, antes cheia de dúvidas e submissão, agora soava firme e decidida. Ao registrar que a casa estava inadimplente, e que, para a transferência dos serviços, uma regularização das dívidas seria imprescindível, eu sabia que estava desestabilizando o pouco que restava daquele sistema. Cada ligação era um pequeno golpe, uma vitória silenciosa que reforçava a sensação de que eu estava, de fato, reconquistando minha liberdade. Eu me recordava de todas as noites em que, sentada à mesa, suportava olhares vazios e comentários frios. Cada palavra dura, cada gesto de desprezo, agora se transformava em combustível para essa nova fase. Era estranho sentir uma satisfação velada ao imaginar a reação deles. Uma mistura de impotência e arrependimento que, embora dolorosa, era inevitável. Eu me via revigorada, não apenas como alguém que se libertara fisicamente de um ambiente opressivo, mas como alguém que, finalmente, aprendia a impor limites e a lutar pelo que era seu por direito. Em meio a esse processo, recebi uma mensagem inesperada de Camila. Papai está vendendo a casa, e minhas coisas junto. O impacto daquela informação me cortou como um fio gelado. O fato de ele ter se permitido chegar àquela situação, negociando com um comprador e descartando tudo aquilo que, em algum momento, representará memórias e sustento, despertou em mim uma fúria contida. Eu não podia deixar que aquele desfecho injusto continuasse sem que eu intervisse. Sem perder tempo, decidi ir até a casa para confrontar essa nova realidade. Peguei meu casaco, respirei fundo e segui de carro até o endereço que Camila havia me passado. Ao chegar, deparei-me com a cena quase surreal de um homem de meia idade, que antes se fazia forte e controlador,
agora se encontrava diante de um comprador, com um olhar de resignação e desprezo. Quando pisei no portão da entrada, senti que todos os anos de sacrifício e silêncio estavam prestes a serem pagos. Meu pai me olhou surpreso, a expressão se misturando com uma sombra de derrota. Eu não disse uma palavra de reprovação de imediato. Ao invés disso, deixei que a atmosfera falasse por si. Em seguida, com a voz firme e sem hesitar, declarei: "Você não pode vender minhas coisas. Essas são as marcas do meu esforço, do meu trabalho. Se quiser que elas voltem, que seja com o preço justo, porque nada aqui é de vocês." A tensão era palpável. O comprador, desconfortável, desviava o olhar enquanto meu pai tentava se justificar com palavras que soavam vazias diante da verdade que eu representava. Nesse instante, percebi que o verdadeiro contra-ataque não era apenas um ato de vingança, mas a reconquista do que sempre me pertencia, a minha autonomia. Cada item, cada objeto que eu havia construído com suor e dedicação, não era apenas um bem material, mas a personificação de uma vida que eu jamais deixaria ser ditada por imposições alheias. Meu pai, em sua tentativa de desesperada justificativa, não conseguia negar que, sem mim, o equilíbrio daquela casa estava desmoronando. Após essa breve e intensa confrontação, utilizei todo o conhecimento que havia adquirido para impedir a transferência definitiva dos serviços. Entre ligações e protocolos, deixei claro que todas as dívidas deveriam ser quitadas e que a regularização passaria por uma revisão minuciosa. Um processo que, se não conduzido de forma transparente, inviabilizaria qualquer negócio. Essa estratégia não só reforçava a responsabilidade que eu sempre assumi, mas também mostrava que a minha ausência era, na verdade, o estupim para a queda de um sistema disfuncional. De volta ao apartamento, enquanto o crepúsculo se transformava em noite, senti um misto de exaustão e triunfo. Cada segundo daquele dia havia sido uma batalha contra o passado, uma reafirmação de que não era mais prisioneira de uma história construída sem a minha vontade. A voz de Natália ecoava em minha mente, lembrando-me de que a verdadeira vitória não estava na humilhação alheia, mas na capacidade de se reinventar e de viver em harmonia com os próprios valores. Naquela noite, ao fechar os olhos, percebi que o contra-ataque que eu havia iniciado era, na verdade, a semente de uma nova vida. Uma vida onde eu ditaria as regras, onde o respeito seria conquistado não por imposição, mas por reconhecimento do meu valor intrínseco. E, enquanto o mundo lá fora continuava a se agitar com as consequências do caos que minha partida havia provocado, eu me permitia sonhar com um futuro repleto de liberdade, dignidade e, acima de tudo, paz. Após aquele dia de confronto, enquanto o mundo lá fora ainda se debatava no turbilhão de consequências da queda do antigo sistema, comecei a perceber que estava, de fato, dando os primeiros passos rumo ao renascimento da minha própria existência. A sensação de vitória não era efêmera, ela se instalava a cada amanhecer, a cada decisão tomada sem amarras ou medos. Eu sabia que, apesar do caos deixado para trás, minha jornada estava apenas começando. Passei os dias seguintes me dedicando a reconstruir o que, por tanto tempo, fora negado a mim. Com a liberdade recém-descoberta pulsando em minhas veias, comecei a buscar um apartamento que pudesse chamar de lar. Cada visita a um novo imóvel era uma pequena celebração, um lembrete de que o passado não ditava mais o meu futuro. Escolhi um lugar simples, mas cheio de potencial, onde cada parede vazia era uma tela para minhas novas histórias. As recordações daquela casa ainda surgiam, às vezes em flashes inesperados. O silêncio sufocante da ceia de Natal, os olhares desamparados de Camila, a voz rígida do meu pai anunciando minha expulsão. Mas agora, essas memórias serviam como lições, como cicatrizes que me lembravam do valor da minha autonomia. Cada dia que passava, eu me sentia mais dona da minha história, mais consciente de que meu valor jamais seria medido pelo peso que os outros tentaram impor sobre mim. Natália continuou sendo uma presença fundamental nesse processo de reconstrução. Em nossas conversas, que se estendiam pelas madrugadas e pela calmaria das manhãs, discutíamos sonhos, desafios e planos para um futuro onde o respeito próprio prevalecia. Juntas, celebramos pequenas vitórias, desde o primeiro pagamento do aluguel até a escolha dos móveis que transformariam o apartamento em um lar acolhedor. Cada decisão era uma reafirmação de que eu havia rompido com um ciclo que, por tanto tempo, me aprisionou. Enquanto me dedicava a esse novo capítulo, os contatos da antiga casa começavam a se dissipar. As ligações desesperadas da minha mãe se tornavam esporádicas, e mesmo Camila, embora ainda angustiada, encontrava um jeito de expressar sua preocupação com um misto de medo e esperança. A verdade era que, lá,
a casa se transformará em um reflexo da desordem que um dia a sustentara. Meu pai, desprovido do suporte financeiro e emocional que sempre depositara em mim, via sua autoridade desmoronar diante dos próprios fracassos. A venda iminente, que ele tanto almejara para se reerguer, agora se revelava como a última tentativa de salvar algo que já estava irremediavelmente quebrado. Com o tempo, a transformação interna se refletia no ambiente ao meu redor. A liberdade que eu havia conquistado não era apenas o resultado de uma decisão abrupta, mas a consequência de uma jornada de autoconhecimento e empoderamento. Eu aprendi a valorizar cada conquista, a celebrar os pequenos gestos que me lembravam de que eu era, acima de tudo, responsável pelo meu próprio destino. A partir de então, investi em cursos, ampliei meus horizontes profissionais e me entreguei de corpo e alma a projetos pessoais que antes pareciam inalcançáveis. Os meses se passaram e, com eles, a cicatrização das feridas do passado. Meu apartamento ganhou vida com cores, plantas e objetos escolhidos com cuidado. Cada item contava uma história de superação. Eu me permiti comprar um pequeno sofá novo, aquele mesmo que parecia tão distante enquanto eu vivia sob a sombra de uma família que não me compreendia. Fiz amizades que compartilhavam a mesma sede de liberdade, e cada encontro me lembrava que o apoio verdadeiro se encontra naqueles que reconhecem o valor de sermos nós mesmos. Olho para trás, para a época em que as noites eram marcadas por um silêncio opressivo e a rotina se resumia a pagar contas e tentar agradar pessoas que nunca valorizaram quem eu realmente era. Hoje, cada passo que dou me reafirma no caminho da autonomia. A vingança, que um dia soou como um grito de justiça, transformou-se em uma celebração silenciosa da minha capacidade de me reinventar. Não se trata de rancor, mas de reconhecer que, finalmente, posso viver sem amarras, sem precisar carregar o peso dos outros. Sinto que o verdadeiro triunfo está em cada novo dia que desperto sabendo que minha vida é minha. As lições aprendidas me ensinaram que a verdadeira liberdade não vem da ausência de conflitos, mas da coragem de escolher um caminho onde o respeito, o amor próprio e a autenticidade reinam soberanos. Hoje, enquanto ajeito os últimos detalhes do meu novo lar, sinto que cada canto do apartamento respira a essência de uma nova vida. Uma vida onde eu não apenas existo, mas floresço intensamente, sem medo de ser quem realmente sou. E assim, com o coração leve e a mente focada no que ainda está por vir, sigo adiante. O eco da minha libertação ressoa em cada decisão, e a certeza de que nunca mais serei tratada como um peso me impulsiona a buscar horizontes cada vez maiores. Minha história, que começou em meio à dor e à opressão, agora se transforma em um legado de coragem, resiliência e, acima de tudo, liberdade.